Bom dia! O Band Mulher deste sábado está começando com assuntos imperdíveis para deixar sua manhã mais informada e inspiradora. No mês de abril acontece em Porto Alegre a Mostra Noivas, um evento que reúne tudo o que há de mais moderno para o grande dia. Quais são as principais tendências em vestidos para este ano? Você confere tudo numa entrevista especial aqui no estúdio. As redes sociais estão presentes em todos os momentos da nossa vida, mas como ter uma relação saudável com elas? O Limonada Zen com o Adriano Sescani vai trazer reflexões importantes sobre esse tema. O infarto entre os jovens está aumentando, mas o que pode estar por trás desse crescimento preocupante? O Dr. Gilberto Laorgue Nunes explica os fatores de risco e como se prevenir. E para encerrar, com música a melhor qualidade, né? Claro, recebo aqui no estúdio a cantora Andréia Cavalheiro, que vai apresentar um show cheio de hits, homenageando Xadê. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. E já abro o programa de hoje com ele aqui, meu colunista, que vocês já conhecem, né? O Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que é cardiologista. E hoje a gente vai falar de uma coisa que está preocupando bastante, né? Principalmente as famílias aí, porque está aumentando muito o infarto, o número de infartos entre os jovens. Quer dizer, a que isso está relacionado diretamente, doutor? Então, Regina, isso é uma coisa que a gente tem observado no consultório já há alguns anos, né? E que foi ratificado agora por um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, que mostrou um aumento de 180%. É um número bem alarmante, né? Exatamente, no número de infartos em pessoas com menos de 40 anos aqui no Brasil, se a gente fizer uma comparação em 2020 e 2024. Então, em 2020, a incidência de infarto em pessoas menores do que 40 anos era 2 para cada 100 mil habitantes. Passou para 5. Nossa. Então, isso é um aumento expressivo, né? E certamente isso está relacionado a uma série de fatores. Uhum. Não existe uma causa única para justificar isso. Mas é o conjunto de coisas que a gente já conhece. E vem falando. E vem falando faz bastante tempo, né? Que as pessoas estão tendo uma vida muito corrida, muito louca, não tem tempo de se alimentar de maneira adequada, então acabam comendo comidas ultraprocessadas que são até mais baratas, né? E isso certamente faz com que a ingesta de gorduras trans, que é o pior tipo de gordura para os nossos vasos sanguíneos, seja a base da alimentação dessas pessoas. Por outro lado, as pessoas têm pouco tempo para se exercitar, que é outro fator de prevenção muito importante. E com a falta de exercício e uma dieta inadequada, vem o sobrepeso, a obesidade, a resistência à insulina por aquela gordura central abdominal, e tudo isso eleva o risco de se ter um evento cardíaco. Além disso, em jovens tem um outro fator também que é importante, que é o uso dos anabolizantes, dos esteroides. Substâncias, né? Substâncias que são aterogênicas, ou seja, favorecem o depósito de gordura na parede das artérias e que às vezes a pessoa usa como suplemento para academia, etc. e tal, e paga-se um preço por causa disso também. Uhum. É a questão, eu falei das substâncias até porque a gente falou já aqui também dessa questão de drogas, enfim, de uso de energéticos. Tudo isso, na verdade, que são hábitos, também são problema, né? Também são problema e, especialmente nessa faixa etária das pessoas mais jovens, tem um papel muito, muito importante. Né? Então, o uso excessivo de energéticos, drogas como cocaína e outras drogas, né? Anabolizantes também, né? Tudo isso contribui, além dos fatores de risco tradicionais, mas nos mais jovens isso tem esses uso de suplementos ou de drogas, etc., tem um peso muito maior do que, por exemplo, na população mais idosa, acima de 60, 70 anos. E o mais curioso talvez seja que a gente, num jovem, pode até detectar alguns sinais, alguns sintomas, mas nunca vai achar que está tendo um infarto, né? Esse é outro problema, é que devido à faixa etária, a pessoa pode apresentar um sintoma
que às vezes pode ser um sintoma não típico, e a última coisa que vai se pensar é que esse indivíduo jovem está tendo um infarto. Então, por isso que é importante, de novo, coisa que nós já falamos aqui, é saber reconhecer os sinais e sintomas de um infarto ou de um acidente vascular cerebral, no sentido de que a pessoa procure o atendimento médico no mais curto espaço de tempo possível. Porque a gente já comentou aqui também, né? Tempo é músculo e tempo é cérebro. Então, quanto antes a gente desobstruir ou a artéria coronária ou a artéria do cérebro que está causando o evento cardiovascular, menos sequela e maior a possibilidade da pessoa ter uma vida normal posteriormente. Tá bom, doutor Gilberto, obrigada, viu, pelas informações aí, a gente sempre trazendo os temas mais atuais aqui, Isso, né? Obrigado, Regina. Obrigada. Olha só, as redes sociais estão presentes, né? Claro, em todos os momentos da nossa vida, mas como ter uma relação saudável com elas? O Limonada Zen, com o Adriano Sescani, traz reflexões importantes agora sobre esse tema. A internet e a rede social fazem parte da nossa vida. Hoje, vamos saber como usá-las de forma a manter a saúde mental em equilíbrio. Ilana, quais são os sinais que a gente tem que ficar atento para perceber que as redes sociais, a internet, estão sendo nocivas para a nossa saúde? Acho que o primeiro ponto é prestar atenção no comportamento, se o nosso comportamento está diferente do que era antes, né? E aí tem uma sigla que eu sempre falo e que eu explico muito para os meus alunos, que é FIP. A gente precisa ficar atento à frequência, intensidade e o prejuízo. Se a gente se dá conta que aquele comportamento está numa frequência muito grande, numa intensidade maior ainda e trazendo prejuízos, esse é o principal sinal de alerta. Se a gente não consegue fazer outras coisas de forma offline, também. Por exemplo, a gente ficar, quando abriu ali o Instagram, TikTok, vê alguma coisa, a gente fica com ciúmes, fica deprimido, chateado, ansioso. Isso é um alerta, de que a gente não está bem? Isso é um alerta de que a gente tem que cuidar, né? Não necessariamente não está bem, porque eu acho que esses estímulos nos convidam a sentir, experimentar sensações negativas muitas vezes, e ok a gente sentir isso, mas se for muito frequente, intenso e trouxer muito prejuízo, aí sim, esse é o sinal maior de alerta. Ilana, o teu trabalho, o teu livro é com adolescentes, jovens adultos, que são, na verdade, a sociedade de amanhã. Eles precisam do foco hoje para se, enfim, formar grandes e bons profissionais, né? Como é que tu vê o futuro? Tu acha que a gente consegue reverter tudo isso? Provavelmente, em termos de uso, não, né? Acho que a tecnologia vai avançando cada vez mais, a gente vai vivendo cada vez mais com ela, né, na nossa vida, então esse cenário não vai mudar. O que a gente pode pensar em como prevenir que esses jovens, e aí vale para as crianças, vale para os adultos também, idosos, né, que têm feito muito uso também desses recursos, como que a gente pode prevenir sintomas negativos, né? Então, trabalhar com a prevenção, poder ficar atento aos sinais, né? Aos sintomas e pensar em alternativas para moderar esse uso. Tu desenvolveu um protocolo de tratamento. O que implica nele? O protocolo que a gente desenvolveu no meu doutorado, ele nada mais é do que um tipo de tratamento para universitários, né, para jovens que fazem um uso nocivo de internet e mídias sociais. Já havia sido desenvolvido nos Estados Unidos um protocolo para dependência de internet. Mas o que a gente entendeu? Que muitas vezes as pessoas não fechavam critérios para um diagnóstico de dependência, mas ao mesmo tempo faziam um uso nocivo, prejudicial. Então esse protocolo, ele consiste em 6 sessões, né, onde a gente vai trabalhar a psicoeducação do uso, vai falar sobre internet, mídias sociais, sobre resolução de problemas, habilidades sociais, enfim, é um tipo de tratamento destinado com o objetivo de reduzir sintomas e de aumentar sensações de bem-estar e qualidade de vida. A internet, ela vicia? Sim.
Assim como substâncias químicas, assim como jogos, assim como sexo, a internet ela pode se tornar viciante, um vício. E quando a gente percebe, estou viciado? Quando a gente tem um prejuízo muito grande, quando a gente não consegue... Quando a FIP está muito alta. Quando a FIP está muito alta, é isso aí. Perfeito. Quando a gente não consegue pensar em como ficar um tempo longe, né, desconectado. Quando as nossas conexões acabam sendo só virtuais e não reais. Quando a gente está junto com as pessoas, mas a gente compartilha a rede do Wi-Fi e apenas isso, né? Que a gente não consegue olhar no olho, não consegue ter interações, não consegue ter uma vida funcional. E dica prática para quem está nos assistindo agora, como usar a internet legal? A gente precisa gerenciar esse uso, né? E gerenciar o tempo de uso para que a gente possa ter um uso saudável, para que as nossas atividades continuem sendo também presenciais e funcionais. Então, assim, se a gente for pensar em algumas dicas, de repente cuidar o tempo, né? Deixar o celular de lado quando tu for fazer alguma atividade, priorizar também encontros presenciais, onde tu possa interagir de forma face a face, né? Assim, com as pessoas. De repente silenciar as notificações, se os estímulos acabam te deixando mais ansioso, é cuidar a forma como tu tá usando, né? Para ver qual é a intensidade disso aí. A tecnologia é um caminho sem volta. Por isso, está na hora da gente mudar os hábitos e fazer dessa ferramenta a nossa grande aliada. É isso aí, muito legal. E claro, comigo já está aqui a doutora Luiziane Tomazoni, né? Ela que vocês sabem que vem falando sempre de odontologia integrativa, também estética. E a Lui hoje vai falar da importância da reabilitação oral. Vamos explicar primeiro o que tu entende, né, por reabilitação oral, Lui, tudo bem? Então, tudo bem. O que é reabilitação? É a gente reestabelecer a função na boca de uma pessoa. Ou seja, ela por ter alguma perda dentária ou várias perdas dentárias, ou um dente fraturado, ou um dente com uma inflamação, ela não está saudável. Então ela está, não está apta, vamos dizer assim, a ter uma saúde de uma forma geral, da boca e do corpo. Então reabilitar é a gente devolver função. Ou seja, então se ela vem procurar por algum motivo que ela acha, eu tô com alguma dor ou alguma coisa, alguma estética que ela queira fazer, primeiro tem que fazer toda essa anamnese aí para ver da reabilitação. Sim, toda essa análise. E o que acontece? Como a gente sabe, né, que a boca faz parte do corpo, então problemas na boca acabam se refletindo pelo corpo. Por exemplo, um dente que tem uma infecção. O paciente pode vir até a óbito por uma infecção dentária. E com certeza quem está nos assistindo já escutou alguém próximo, ou algum amigo, ou alguém falar, olha, a pessoa morreu. Isso eu vou falar muito sobre siso, né? Sim, porque às vezes está com uma infecção grande, a pessoa vai deixando, porque muitas vezes a infecção, o paciente tem momentos em que ele não sente nada. E aquela bactéria que está na boca, ela está percorrendo o corpo inteiro. Quer dizer, nem sempre a gente tem, porque o dente, a gente tem esse medo de ter dor de dente, porque é uma das piores dores. Mas nem sempre a gente tem dor quando está com algum problema. Com certeza, muitas vezes tem um problema muito sério, né? E a pessoa acha que não tem nada. Então, assim, problemas na boca geram problemas sistêmicos, né? Então, uma endocardite, uma inflamação no coração, é gerada muitas vezes por um dente. Problemas de pacientes que têm diabetes acabam sendo agravados por um problema dentário. Entre outras, e como eu falei, ir a óbito, né? Infelizmente acontece, isso não é tão comum, mas acontece. Por isso é importante a visita, na verdade, ao dentista, para que se veja se está tudo bem com a saúde geral da boca. Sim, sim. Isso é um primeiro passo, né? A gente vai fazer uma avaliação geral. Porque isso pode envolver até diferentes especialidades, né? É bem isso? Sim, sim. Né? Não ser só um tipo de problema. Sim, por isso que é bom fazer essa avaliação geral, né? Que eu gosto de fazer dentro da minha abordagem integrativa. E outra questão também, assim, dentes que estão debilitados, o que eles podem gerar também? Problema na mastigação
Então, o que acontece? Nós sabemos que a nossa boca é o início da digestão, começa na boca. Então, se tu tem falta de dentes, a tua mastigação já não vai ser correta. Logo, o que vai acontecer? Tu vai ter problema no estômago, tu vai ter dores frequentes, né? Ai, come, se sente mal, porque tu não tá triturando o alimento da forma correta, e aí tu não vai ter uma digestão boa, tu não vai absorver nutrientes, então tu pode vir a ter um problema cerebral, um problema de declínio cognitivo por uma falta de digestão. Ou seja, uma bola de neve, Não, né? é uma bola de neve. Por isso que é legal a gente ter essa visão. Outra questão também, pacientes que têm perda dentária, um ou mais dentes, às vezes é difícil a fala. A dicção não fica legal. Então, uma pessoa que quer procurar um emprego, por exemplo, vai fazer a entrevista, não consegue nem se expressar. Sim, e isso principalmente da aparência também, né? Aparência. Bom, mas enfim, obrigada, Lu, e é isso, né? A gente tem que estar sempre Sim, orientando as temos que pessoas cuidar, a sim. ver isso, vai no dentista e pede essa... Quero saber se está tudo bem comigo. Sim. Obrigada, Lu, Obrigada valeu. também. Gente, vamos falar aí da sua casa, daquela salinha lá que você recebe, né? As visitas, a família para tomar um bom chimarrão, um cafezinho. Então, precisa de móveis aconchegantes, né? De móveis que tenham a ver com aquela peça, com aquele cenário. Isso você consegue onde? Na Lemertz, é claro, e com precinho, ó, bem mais legal. Dá uma olhadinha. Então, continuamos falando de saúde, é claro, né? Mas agora é saúde em casa. Um momento aqui com o Alexandre Pires, que é sócio fundador da CG Home Care e sempre nos traz temas muito bacanas relacionados aí aos idosos, né? À terceira idade. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês têm reparado muito, né? Observado muito no Home Care, que é essa questão do paciente que vive sozinho e que não tem uma base de apoio, né, Alex? Regina, isso tem aumentado bastante, né, as demandas de procura para isso, principalmente na geração 50 a mais. Né? Então essas pessoas optaram em algum momento da sua vida por ser mais sozinho, por não casar, por não ter filhos, o que é normal por causa do dia a dia do trabalho e a vida profissional toma conta mesmo, né? E às vezes essas pessoas vieram de outras cidades, vieram de cidades do interior para a capital. Família né? tá longe. Família tá longe, então não tem essa base de apoio. E uma pessoa precisa até para fazer um exame de endoscopia, o acompanhamento de uma pessoa, não entra sozinho. Então, às vezes, não quer incomodar um amigo, chama a atenção domiciliar. Pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica também não quer ficar dependendo de outra pessoa, contrata uma empresa, além de outras patologias. E o que tem acontecido também muito é realmente patologias mais graves, já instaladas, e nós sermos a base de apoio desta pessoa durante todo o período. Então, essa pessoa, ela conseguiu, claro, que eu estou falando aqui de uma pessoa que tem condições de fazer um tratamento como esse, né, Regina? Mas contrata uma pessoa para cozinhar, uma pessoa para limpar a casa e mais a atenção domiciliar. Ela está lúcida, está coordenando a sua vida, mas precisa ter esse apoio, porque não consegue mais ficar sozinha, não tem condições, precisa de apoio para pegar até mesmo um remédio. Né? Então isso tem, não nos preocupado, mas assim, o trabalho que a nossa equipe tem feito é justamente de qualificar pessoas e profissionais para esse atendimento diferenciado. Para até evitar risco de muitas outras coisas, até de transtornos mesmo. Transtornos, porque na OMS já está dito que a solidão é um dos grandes males da sociedade atual, porque ela traz outras patologias, gente. Ela não traz... a solidão não é uma patologia, mas ela é o agravante para outras. Pode vir a ser. Claro. Então, até mesmo problemas cardíacos, né? Que nós falamos agora há pouco com o doutor aqui. Então, o AVC, né? É uma das coisas que a solidão traz. Por causa da alimentação não regrada, uma série de coisas que vai incluindo, por se sentir só, essa pessoa comete, né? Então, é muito importante que esse grupo, essa equipe seja qualificada para atender essa demanda com um olhar mais humanizado para esse tipo de situação. O que hoje a gente precisa, eu acho que as gerações de agora, e até as séries de televisão estão mostrando isso, o quanto as pessoas ficam somente no seu quarto, no seu mundo desde jovem.
né? Então estão os pais num quarto, a criança no outro, a adolescente, e essa solidão toma conta. Os amigos são virtuais, a base de apoio vai claro se que perdendo. não está se falando daquelas pessoas que escolhem morar sozinhas e que muitas vezes a gente fala que é a solitude, né? Mas também vai sim faltar em determinado momento um apoio. Um apoio, exato. É essa a nossa preocupação. Não, mas obrigada, Alex, é isso mesmo. Sempre trazendo coisas bem legais aqui pra gente, né? A gente vai para um breve intervalo comercial, patrocínio especial, você sabe que é da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Gente, vocês não têm noção da beleza desse estúdio aqui, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver 3 noivas maravilhosas que estão aqui, com vestidos lindíssimos. Claro que elas fazem parte da Mostra Noivas, né, que é a 12ª edição, que acontece entre 11 e 13 de abril. Eu tô aqui com a idealizadora da mostra, que é a Karen Moraes, justamente pra gente comentar sobre isso. Vai ser ali no Centro de Eventos / Shopping Sul, né? Isso. E, na verdade, essa mostra tem inspiração em feiras, né, de várias cidades aí do mundo. Sim, eu visitei várias feiras, São Paulo, Curitiba, fora do Brasil, e eu notei que tinha alguma tendência aqui para cá, aqui para o Sul, valeria muito a pena a gente trazer. E super funcionou, foi ótimo. Porque casamento é uma coisa que todo mundo acha lindo, as noivas, elas são sagradas, né, são divas. Eu até já vou pedir pro Tiri começar a mostrar as meninas ali, enquanto a gente conversa, porque elas estão tão lindas, gente, que vale a pena a gente mostrar, Maravilhosas. né? E Karen, na verdade, assim, essa mostra é uma rede de relacionamentos, porque o que tem de serviços, hoje o casamento não é só a cerimônia simples. Antigamente tu tinha 5, 6 serviços, hoje passa de 40 serviços num único evento, que seja casamento, bodas, corporativo, festa infantil, porque a Mostra Noivas ela atende qualquer tipo de evento, qualquer tipo de festa tu encontra o fornecedor na Mostra Noivas. E para o próprio casamento também, porque na verdade a gente vai precisar de buffet, vai precisar de acessórios, né, lembrancinhas. Convite, fotografia, vestido, buquê. Exatamente. Então nós temos 140 expositores de todos os segmentos, com novidades, com tendências, também temos os desfiles e bate-papos durante os 3 dias. Pois é, falando de desfile, a gente está vendo, a gente já vai ver aí de novo as noivas, né? E eu queria que tu me dissesse se tem alguma tendência, na verdade, de vestidos de noiva, né? Que a gente observe agora para essa edição. Sim, aqui nós temos 3 modelos. A primeira usando um corset, um tecido chantum. Que a primeira é essa linda loira aqui, que tem a frente, né? Sim. Totalmente olha que lindo. Maravilhoso, da Vestido Ideal, que é a nossa expositora, e também fará um desfile no sábado às 18 horas, dia 12 de abril. Nós temos o modelo do Milton Rodrigues, que é o segundo modelo, que é um mid maravilhoso, estilo anos 60. Pois menina. Sim. Comprimento, um vestido mais curto, né? O mid, para aquela noiva que vai casar de dia. Super legal. Embaixo de uma figueira, uma proposta não tão formal quanto um salão de festas. E na verdade até hoje é legal também, porque às vezes a noiva prepara 2 vestidos por conta disso, né? Exato, 2 vestidos. Um para festa, um para balada, para pista de dança e um para o momento da cerimônia, da celebração. Exatamente. E aí ali a gente vai ter também seminários, né, com profissionais, agora tu falaste estilistas, enfim. Quer dizer, a gente tem tudo que cerca essa cerimônia. Tudo que você precisa para uma festa, seja uma festa infantil, seja um casamento. Nós temos, além dos expositores, então, os desfiles, que nós sempre fazemos uma curadoria muito interessante, porque nós procuramos trazer propostas diferentes, que toda noiva vai encontrar o vestido que ela tanto procura. Na sexta-feira à tarde teremos um bazar, que é o Bazar Aidu, que trará a venda de vestidos nesse bazar. Então, além de desfiles, bate-papos, também tem venda de vestidos no bazar. Tá, e a feira acontece entre 11 e 13, então que horários? Pra gente 11 e 12 de abril, das 14 às 22, 13 de abril, das 14 às 20, no Centro de Eventos do / Shopping Sul. E as pessoas podem ir lá, tem que se inscrever, como é que faz para assistir, por exemplo, desfiles, enfim?
O que nós sempre orientamos? Se inscrever no site, para os desfiles e bate-papos tem que se inscrever. E para o evento, se não se inscrever no site, que é o mostranoivas.com.br, pode se inscrever no momento lá na bilheteria também. E assim, tem muitas novidades, porque a gente fica curioso, né? Tem bastante. Cada ano, a cada edição, Sim. aparecem coisas muito novas, né? E algumas coisas são reinventadas, isso é bem interessante, que muitas vezes aquele álbum que tu não trabalhava, né, há uns 5 anos atrás, está voltando aquele álbum de assinatura. A questão também da tecnologia no entretenimento, também no momento da balada, os lanchinhos extras na hora da balada, que é para os convidados realmente curtirem e aproveitarem a festa. O tal do chinelinho também, O chinelinho ajuda muito. Sim, é verdade. Então tá, mas olha, quero te agradecer muito. Eu que agradeço Karen, o convite. Desejar aí sucesso para mais essa edição da Obrigada. feira, né? Que tão lindas mesmo as meninas, parabéns, obrigada. Valeu, Eu tá que bom? agradeço. Obrigada. Então tá, gente, e agora a gente vai falar do direito real de habitação, né? Sabe o que é? Esse é o tema do assunto de hoje, da doutora Virgínia Lobato Flores. Oi, Regina. Um bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa também. Já ouviram falar em direito real de habitação? Esse é um direito que está garantido ao cônjuge e ao companheiro sobrevivente após o falecimento de usar o imóvel que era a residência da família. Ele está previsto no nosso Código Civil, no artigo 1831. Para ter esse direito, 2 são os requisitos. O imóvel ter sido utilizado como a residência do casal, né? No falecimento tem que ser o bem onde residiu o casal e ser o único imóvel residencial a inventariar. Até aqui eu não estou trazendo nenhuma novidade. O que temos de diferente é que no final do ano de 2024, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu relativizar o direito real de habitação. E isso realmente é algo novo, porque até então ele era interpretado como um direito absoluto, porque era o direito à moradia. No caso analisado então pela terceira turma, os filhos herdeiros alegaram que a viúva que havia permanecido com o direito de ficar no imóvel percebia pensão por morte do então marido, que era procurador federal, e também ficou com benefícios, né, em contas bancárias, investimentos superiores a 400 mil, o que lhe permitiria morar no imóvel de padrão muito parecido. Ou seja, a situação financeira que o ex-marido lhe deixou lhe garantia um direito, sim, de moradia, não tendo a necessidade de fazer o uso exclusivo daquele bem dos quais os herdeiros também fazem parte. Além disso, sustentaram que aquele era o único imóvel a inventariar e que a viúva tinha uma idade muito próxima dos herdeiros. No julgamento, a ministra Nancy Andrighi, relatora, entendeu que o direito de real de habitação deve ser aplicado quando ele é realmente essencial para tutelar o direito de moradia. E como eu expliquei para vocês, como ela tinha valores investidos e um pensionamento por morte até o fim da vida, não havia prejuízo, ou seja, ela não ficaria sem ter onde morar. E aí que vem a novidade e o princípio, o direito, ele foi relativizado. Gostou dessa informação? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago todas as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia, valeu. E agora a gente tem o Espaço Estilo Simoneto com ela, que nos visita aqui, né, de vez em quando. A Aline Dick nesse espaço. Tudo bem, Aline? Tudo bem, contigo. Aline, hoje a gente vai falar... Aliás, a gente tem falado aqui, né, dessa questão das reformas e tal, porque todo mundo é um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas sempre acham isso. Quando se fala em reforma e decoração, muita gente acha que contratar, por exemplo, um arquiteto, mas isso é um luxo, ou é desnecessário e tal. Quer dizer, por que esse pensamento, na verdade, não condiz com a realidade?
Na verdade, a gente tem falado bastante sobre funcionalidade, sobre conforto, mas uma questão que a gente fala pouco é sobre como o projeto representa planejamento. Então, o projeto ele serve não só para o cliente visualizar o que a gente está planejando para ele, como para pensar nas compras, pensar em todos os detalhes que antecedem a obra, para que depois a gente tenha uma obra mais fluida, né, com todos os agentes funcionando bem. Então, é uma garantia de minimizar os problemas. Pois é isso que eu ia te perguntar, quer dizer, o arquiteto, na verdade, ele consegue muitas vezes evitar prejuízo. É isso. E tem, né? Em reforma, em obra, sempre tem. Tem, porque sem planejamento muita coisa pode acontecer, né? O projeto ele permite que a gente planeje, preveja pontos de elétrica, de hidráulica, questões estruturais, todas essas são pensadas antes de iniciar a obra. Porque imagina depois que tu já está com a obra andando, com um determinado momento da obra, descobrir que faltou uma tomada. Vai quebrar a parede de novo? Não, pelo amor de Deus. Então, só que daí vai ter um problema, né? Claro, funcionalidade. não, né? Vários. Mas o problema é o seguinte, e se o orçamento da pessoa está limitado? Como é que ela faz, na verdade? Porque daí vai dizer, meu Deus, eu vou ter que conversar com a arquiteta para que ela me ajude e tal, porque gastos aparecem, né? As pampas, vamos dizer assim. Com certeza, mas na verdade isso que é importante, assim, a gente ter um canal de comunicação muito bom com o cliente para entender o quanto ele está disposto a investir e aí definir os investimentos de acordo com aquele orçamento. A gente conversa, claro, vai indicar o que é importante de ser feito num primeiro momento para ter a qualidade do produto, enfim, ter muitas conversas assim para entender o que é prioritário para ele, para fazer os investimentos corretos e não botar dinheiro fora mesmo com coisa que o próprio cliente não valoriza, né? Pois tu vê que pensamento errôneo que as pessoas têm, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas é que se tu bota o arquiteto a gente vai gastar mais, e é o contrário. Quer dizer, a gente vai gastar menos, porque vai saber pelo orçamento e pelo planejamento o que foi. E a gente consegue ter uma ideia melhor, assim, tem tanto de dinheiro, então eu posso investimento nessa faixa de valor, tudo isso a gente consegue dimensionar melhor e são essas conversas com o cliente também que são muito importantes. Eventualmente a gente vai escolher as dobradiças, os puxadores, tudo isso de acordo com o orçamento que ele tem metais, disponível, tudo né? Isso, né? Tudo, metais, louças, muita tudo. coisa que a gente tem na hora de escolher e de pensar. E muitas vezes também a gente não é especialista nisso e não vai saber escolher tudo isso, né? Não vai, e tem muita coisa para ser escolhida realmente e algumas pequenas escolhas também podem gerar um grande problema, um móvel que é desproporcional para o espaço, depois a pessoa vai ter um problema de circulação. Todas essas escolhas são pensadas por nós e aí o cliente não tem depois o arrependimento de estar com um produto ou que está grande demais, ou que não combina com a decoração do jeito que ele imaginava. Então, são diversos aspectos que a gente cuida desde o planejamento até o último detalhe da execução. E para tu ver como as pessoas têm essa ideia de que obra sempre dá dor de cabeça, né? Então, ai meu Deus, mas eu vou fazer uma obra, vou ter que desmanchar aqui, E na verdade é isso, quer dizer, a pessoa, para ela sempre é muito complicado, porque ela não entende. Exatamente isso, exatamente. A gente é treinado para isso, a gente trabalha com isso, né? Então, nós que vamos pensar em tudo para o cliente não se estressar, é a gente que vai conversar, vai indicar fornecedores, prestadores de serviço, vai conversar com eles, vai interagir com eles. Se acontece algum problema em obra, a gente sabe antes, a gente vai evitar que o problema fique maior. Então, também é uma tranquilidade a mais para a pessoa, né? Que tem alguém que está supervisionando aquilo. Exatamente. E aí, a gente, quando vem problema, a gente diz, olha, não sei, fala com a Aline. É isso aí, tem que ser assim, Eu não quero nem saber, fala lá com a Aline que ela vai resolver. Esse é o nosso papel. Lavamos as mãozinhas, né? Aí. Agora, por isso que tem essa parceria aí de tanto tempo, né, com a Simoneto, o Grupo Duarte também, que a Aline faz isso, né? A Aline trabalha lá com os arquitetos, né, e com todo esse planejamento aí que a Simoneto faz. Obrigada, viu, Aline? Te agradeço muito, valeu mesmo. Gente, uma coisa que eu acho que é importante, que a gente nunca sabe, né, nunca pensa na hora, é que uma reforma, né, uma decoração diferente, pode sim valorizar muito o imóvel, né? Nessa questão aí. E a gente acaba podendo depois vender por muito mais, né? Bom, vocês viram aqui que está entrando aqui comigo a Fernanda Rospit. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Regina. A Fernanda
é advogada previdenciarista. Veio falar sobre esse assunto porque a gente tem aí muitos problemas, principalmente as mulheres, né? E sempre muita falta de informação sobre esse assunto, né, Fernanda? Essa que é a verdade. Sim, principalmente diante de tantas reformas que acontecem de tempos em tempos, né, Exatamente. na lei previdenciária. A gente tem 2 vias hoje para buscar aposentadoria, correto? Sim. Nós temos a aposentadoria, basicamente, por idade e por tempo de contribuição. Dentro desse leque, temos inúmeras possibilidades, né, trazidas pela reforma previdenciária, dentro das quais existem regras de transição, né, para quem já tinha direito adquirido e novas regras após 13/11 de 2019. Pois é, e aí isso é uma confusão, eu vou te confessar que eu não entendo muito disso. Então o que acontece? A cada ano aumenta 6 meses, é isso? Pra gente entender. Nessa regra dos pontos. Tá, vamos explicar isso então. Então, assim, basicamente, né? Hoje a mulher se aposenta com 62 anos por idade e 15 anos de contribuição. O homem se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Porém, para pessoas que se inscreveram na Previdência Social após 2019, os homens, eles têm, em vez dos 15 anos, 20 anos de obrigatoriedade de contribuição comprovada, tá? E aí, dentro dessas regras, né, nós temos, por tempo de contribuição, algumas regras específicas que trazem aquelas questões. A pontuação, como tu disse, que aumenta de 91 pontos para a mulher e 101 para o homem, se for se aposentar pelos pontos. Pela regra dos pedágios. O que significa isso? Se lá em 13/11 de 2019, quanto tempo faltava para te aposentar? Por exemplo, faltava 2 anos pela regra antiga, né? Se tu for se enquadrar na regra do pedágio de 50%, tu tem que cumprir esses 2 anos, mais a metade, que seriam 3 anos. Por que isso? Qual a vantagem, né? Tem a regra dos 50% do pedágio e 100%, nesse exemplo que eu dei. Mas por quê? Porque se a pessoa se enquadrar em uma das regras dos pedágios, ela consegue se aposentar pela regra antiga para ser favorecida no cálculo da renda mensal inicial. Agora, como é importante a gente conversar e levar, de repente, essa questão para um advogado que Sem dúvida, Regina. Porque senão a gente realmente acaba fazendo bobagem até, né? Com certeza. Porque a gente não entende mesmo do assunto e, quer dizer, o advogado vai te dizer, esse é o melhor caminho para ti. Exatamente. Porque aquela informação que consta ali no meu INSS, constando esse resumo que eu passei aqui para vocês, dizendo quanto tempo falta, quantos pontos tem e tal, o sistema, ele não analisa as questões particulares de trabalho daquela pessoa. Por exemplo, trabalhou exposto a algum agente nocivo em condições especiais, ou até mesmo teve algum trabalho rural que não consta, o INSS não tem como saber que tu trabalhou em regime de economia familiar. Como é que a gente vai fazer? Aquele cálculo ali, ele é como o próprio aplicativo diz, né? Simulador do INSS. Ele é um simulador. Ele não é e está longe de ser um planejamento previdenciário. Pois é, aí que eu queria chegar, né? O planejamento previdenciário. Quer dizer, mais importante ainda, ou seja, as pessoas já começarem a pensar nisso antes de chegar. Bem antes. É o ideal. Quanto tempo antes, mais ou menos? Olha, no mínimo, faltando uns 20 anos para se aposentar, é o ideal e o recomendado. Primeiro, porque a gente pode não só planejar, porque as pessoas se preocupam num primeiro momento em relação à renda que vai se aposentar. Mas antes disso, a gente tem uma coisa muito mais importante, que é organizar o teu CNIS. E isso, no planejamento, a gente faz. Se nós tivermos que reconhecer atividades especiais, nós preparamos a tua vida contributiva para acertar mesmo os dados que constam no CNIS, né? Que é esse Cadastro Nacional de Informações Sociais. Para quando surgir o momento certo para se aposentar, o processo ser mais rápido, né? E tu ter uma medida assertiva do valor da tua renda mensal inicial. Por quê? É apenas com o planejamento que nós conseguimos verificar. Eu quero abreviar o tempo ou eu quero ter uma renda melhor. Por quê? Porque o investimento que tu vai fazer em termos de contribuição, ele vai equivaler
ao imposto de renda que vai ser pago em relação a esse acréscimo. Se eu investir numa medida de aposentadoria privada, eu vou ter mais retorno financeiro. Então, assim, não é apenas um cálculo que a gente faz uma análise e um estudo previdenciário de modo ao que vai ser mais benéfico para o cliente naquele momento tão esperado de parar de trabalhar, né? Porque muita gente fala isso, assim, mas se eu quisesse eu já poderia pedir a aposentadoria, mas eu receberia menos, né? Alguns casos isso é possível fazer. É possível. Né? Depende da situação, como eu te falei, é muito particular. Tu pode chegar lá no meu escritório e falar, Fernanda, eu quero me aposentar, não importa se eu vou receber R$1.000 daqui 1 ano, 2 anos, o que eu quero é abreviar o tempo, né? Agora tem pessoas, e que aí vem também o olhar desse cenário que o teu cliente está vivendo, isso cabe a nós, como profissionais da área, a identificar qual é a real necessidade daquele cliente. Ele quer ter mais qualidade de vida, né? Acumulando uma renda a mais, ou para ele significaria mais ele fazer um investimento de médio e curto prazo para daqui a um pouco duplicar o valor da sua aposentadoria, né? Tá certo, Fernanda. Obrigada, viu, pelas informações aí, que são muito importantes, né? E a gente realmente tem que começar a pensar nisso muito antes. Essa é a verdade. Obrigada pela tua presença Eu que aqui. agradeço. Gente, vamos para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre. E também na Rua Liberdade 46, lá em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher para conversar com ela, a doutora Stephanie Mainardi Zeolin, nossa dermatologista, e que hoje vai falar do Laser Me, que aliás é muito comentado, né? Que é uma tecnologia aí de última geração. Vamos explicar o que é esse laser, o que ele faz de tão milagroso assim, Stephanie? Então, o Laser Me, todo mundo sabe, já é de conhecimento geral, o benefício dos tratamentos a laser para nossa pele. Tanto em questão de estímulo de colágeno, quanto melhora da superfície da pele. E o Laser Me é um laser fracionado, ou seja, ele leva pontos de calor lá na derme, estimulando a produção de colágeno, melhorando a elasticidade da pele, a densidade dérmica, sem danificar a superfície cutânea. Então, ele não é ablativo. Então, diferente de alguns lasers, como o CO2, que a pessoa faz e tem que ficar em casa uma semana até cair todas as crostas, o Laser Me, ele não deixa esse aspecto... ele não faz essa destruição na camada da epiderme, ele age mais profundamente nos tecidos. Nós temos algumas imagens, né, que tu mandaste para cá. Isso, eu mandei alguns casos de pacientes para ver como ele melhora a flacidez e também as ruguinhas finas. Então aqui é só pelo estímulo de colágeno. Vocês veem que melhorou o jaw, que a gente chama, que é esse buldoguinho flácido, e também as rugas finas. Isso foi uma sessão de apenas laser. Nossa. Então é um resultado super bom. Ele tem um downtime muito pequeno, não tem que ficar trancada em casa. A paciente sai do consultório e depois de 2 horas já pode maquiar. Então, mesmo que fique vermelhinho e um pouquinho inchado, porque fica, principalmente quando a gente faz próximo das pálpebras, dá para maquiar, dá para sair e trabalhar tranquilamente. Aqui se vê a melhora das ruguinhas finas, não tem botox, não tem tratamento nenhum associado, apenas uma sessão de laser. E esse resultado foi 30 dias depois. E a gente sabe que ele fica agindo por 3 a 6 meses. Então, o resultado é melhor ainda com o decorrer do tempo. Mas já imediatamente a gente já consegue ver alguma coisa com 30 de melhora. dias, 15 a 30 dias já nota melhora. Aqui é uma paciente que a gente fez bem forte em área de olhos. Olha como retraiu a flacidez da pálpebra, tanto superior quanto inferior. E teve também melhora das manchinhas. Nesse caso, a gente associou um peeling no mesmo dia, porque é uma paciente com a pele grossa. Então, essa avaliação individual também a gente faz, né? Cada caso é um caso. Pacientes com a pele mais fina, a gente vai usar uma potência às vezes menor. Pacientes com a pele mais grossa, a gente pode usar uma potência maior e associar algum outro tratamento. Então, esse caso foi
laser com peeling. E dá pra ver a melhora da pálpebra e do acúmulo de pele que ela tinha na pálpebra inferior também. E no caso, como é laser, vai ter uma manutenção, assim, ou não? Quer dizer, tu fez aquela vez ali... O ideal desse laser são fazer 2 a 3 sessões, com intervalos entre 30 e 45 dias. Aí a gente tem uma otimização nos resultados muito boas. Mas depois, a gente fala, tudo na dermato demanda manutenção, né? Não é pensar que tu vai fazer uma vez e aquele resultado vai durar o resto da vida, porque a gente segue envelhecendo. Outra dúvida que eu recebo e eu acho importante falar é que dizem assim, porque o laser afina a pele. Ele afina a pele do jeito bom, porque a nossa pele tem camadas. Então tem a camada córnea, que é a mais superficial, que não é bom ela ser grossa. Porque ao ser grossa dá a impressão de poros dilatados, dá a impressão daquela pele áspera e grosseira. Então o laser ele afina a camada córnea, que é essa camada que a gente quer afinar. Mas ele não afina a camada dérmica, que dá sustentação à pele. Essa ele aumenta, ele espessa. Então a gente fala que ele deixa mais grossinho e firme onde tem que deixar e afina onde a gente quer que afine. Então não precisam se preocupar com, eu já ouvi de pacientes isso assim, mas me falaram que o laser afina, se ficar mais fina não vai ficar mais flácida? Não, nesse caso não, porque o que dá sustentação e que não permite a flacidez é as camadas mais profundas. A bem superficial a gente quer que fique mais fininha para não ficar com os poros marcados, com aquela grosseirinha da pele mais envelhecida e que não tá com uma renovação em dia. Então agora é uma época fantástica para os tratamentos a laser, porque mesmo dependendo de um downtime pequeno com esse laser, a gente tem que se cuidar ali uns 2, 3 dias, principalmente se a gente aproveitar e associar um peeling junto. Que aí o cuidado vai para uns 7 dias. E essa época onde o friozinho começa a chegar, as temperaturas começam a ficar mais amenas, é muito mais fácil de ter os cuidados, né? Tá bom, obrigada, viu, Stephanie? Como sempre, muito esclarecedora. Valeu. Gente, vamos falar sobre terapia integrativa, na verdade, com a Josie Pacheco, que hoje vai falar da terapia floral e os seus benefícios. Bom dia! Hoje eu venho falar sobre a terapia integrativa floral. As essências das flores são retiradas da natureza. A terapia integrativa floral é utilizada para promover o equilíbrio da saúde, da alma, da mente e do corpo do indivíduo. Pode ser utilizada como prevenção de doenças ou para complementar tratamento da medicina convencional. Os florais funcionam no organismo transmitindo impulsos estimulantes ao sistema humano ou animal. Sim, podendo ser utilizados também pelos pets. Esses impulsos estimulam o desenvolvimento de habilidades autorreguladoras que ajudam a equilibrar todo o sistema e todos os distúrbios no nosso organismo. Eles têm um efeito regulador nas áreas do corpo, da alma e emoções. Cada essência floral tem a sua própria qualidade característica. Com essa informação, ajuda na resolução do desenvolvimento e restaura o equilíbrio da saúde do indivíduo, promovendo o bem-estar. Um ótimo final de semana a todos.
te ver. Oi, amada, thank you. Obrigada, princesa. André Cavalheiro dispensa qualquer apresentação. Tudo bem, Ângelo? Seja bem-vindo. Andréia do céu, mas tu já... Não, ouvir Andréia já é maravilhoso, tá? De qualquer ritmo. Agora, Xadê, meu Deus do céu. Tu vai apresentar Xadê, né? Canções da Xadê, 9 de abril, 9 da noite no Grês. É isso? Isso aí. De onde é que surgiu... Tu que já tem 30 anos de carreira, de onde é que surgiu a Xadê agora? A Xadê desde sempre, né? Nos anos 90 já ouvia Xadê, já ficava, pra ti, né? Assim, pra ti, como é que surgiu esse show de fazer Xadê? Esse show, eu vou te dizer que esse show, no final do ano passado, na verdade, eu cantei Smooth Operator na festa de final de ano do Grês, né? Que é uma outra banda, uma outra formação, então tinham várias canções e uma delas foi, vou experimentar o Smooth Operator, e eu me senti assim, o máximo. Eu digo, nossa, tô me sentindo Xadê. Tô me sentindo a Xadê. Tô me sentindo a Xadê. Gostei, e o público teve uma resposta muito imediata. Daí aquilo ficou, né, martelando, deu uma martelada. Porque a Xadê, que é uma cantora nigeriana, aliás, é uma cantora que ela tem uma voz muito limpa, né? E é uma coisa muito calma e ao mesmo tempo muito linda. Ela tem, assim, é um outro time de cantar, sabe? É um outro time mesmo. Eu tô, realmente tá sendo um desafio, assim, imenso poder fazer. Né, que tu tem desafio ainda nessa vida. Poxa, ainda bem, Regina, que eu tenho desafio, porque o lugar, né, que a gente está acostumado, ele não é bom, sabe, a vida toda. Sim. A gente tem que ter esses desafios, sabe? Precisa experimentar. Então, precisa experimentar, precisa aprender, precisa tocar com outras pessoas. Não, né, eu tô há 30 anos também na Hardworking, a gente se conhece só de olhar, né? Então, assim, quando tu toca com outros músicos, quando tu faz outros trabalhos, isso aí só enriquece a nossa carreira, né? E a Xadê veio, assim, pra dar uma sacudidona em mim. Porque o mundo pop, ele é muito rápido. Então, assim, eu escuto uma canção, na segunda volta eu já tô, olha aqui, a estrutura é essa, é A, B, é um pré-refrão, né? O refrão, aí voltou no B, refrão, acabou. E a gente já sabe, na terceira volta tu já tá meio que cantando a música. Na Xadê, queridinha... É outro papo. Tu baixa toda a tua energia do dia, daquele celular. Já não podia cantar Xadê, eu. Não. Baixar minha energia, difícil. É difícil. Não, mas é difícil mesmo. Então, assim, tem que ser muito mais slow, ela tem divisões diferentes, ela deixa, junto com os parceiros dela, né? Ela protagoniza, não só ela, mas os músicos também são protagonistas nesse momento, junto com ela, entendeu? Aqui a gente tá fazendo uma adaptação, né? O Ângelo tá... Agora, como é que escolhe esse repertório, né? Porque a Xadê tem inúmeros sucessos. Antes da gente lá encerrar, que no encerramento tu vai cantar outra, tem algum trecho de alguma que tu goste muito, assim, pra cantar pra gente agora? Tem, vamos lá. Vamos lá, porque ela tá sempre pronta, tá? Ainda mais ainda falando em Xadê. Já diz o nome da música que tu está escolhendo? Hang on to your love. Muito bem. Heaven is name while you're walking away. Hang on to your love. In heaven's name, why do you play this game? Hang on to your love. Take time if you're down on luck. It's so easy to walk on of love. Take your time if you're gonna down. It's so precious. So if you wanted to get stronger, love it to get lower. Gotta hold on longer if you want to love to grow. Gotta stick together, hand in glove. Hold tight, don't fight, hang on to your love. Nossa Senhora. Agora, tem uma coisa, né, que a gente vê seguido esses shows sobre divas e tal, e a gente acha assim, deve ser fácil, porque a música já vem pronta, enfim, como tu já falou que não é, né, principalmente no caso da Xadê, mas tu também tem que dar uma pesquisada na personalidade da cantora, enfim. É natural, né, não ficar só no set list, né, o que a gente vai tocar, né, né, minha pesquisa é essa, da onde que ela veio, por que o nome é Xadê, né, que essa é a pergunta principal, né, que é por que o nome é Xadê,
as entrevistas que ela dá. Eu li algumas entrevistas que ela deu. Não são muitas, né? E por que o nome é Xadê? O nome é Xadê porque o nome dela é Ellen Foloxadê Adu. Ah, isso mesmo. Ellen Foloxadê Adu. Mas as pessoas só ficaram com Xadê. Ficaram com... Xadê Adu é o nome, né? Mas se chama Xadê direto. Porque fica, é uma marca. Fica mais uma marca, exatamente. Então, porque o pai era, né, da África e a mãe inglesa. Então, assim, tem uma foto deles até com o pai e a mãe. Eu acho que é uma única foto que tem deles. E ela sempre ela é uma mulher muito intrigante, assim, muito bacana de tu conhecer. Linda é a gente aqui. Nossa, bota 3 vezes linda ela. Ele é a Xadê é um troço, é um desbunde de mulher. E ela, a princípio, não era para ser cantora, né? Ela estudou moda. Por isso também que a gente entende, ela é muito, assim, simples, entre aspas, né? Que veste preto com branco ou vermelho com preto e o cabelo tá sempre presinho, não é à toa que eu tô assim mais xadezinha, sim, né? Estou xadê. E para ver se pego, né, um trocinho assim. E então assim, uma mulher muito interessante de tu conhecer, né? Porque ela tem uma voz sensual, mas ao mesmo tempo a pessoa dela tem muitas nuances assim do mundo pop. Tá aí. Quem gosta de Xadê, quem gosta de Andréa Cavalheiro, essa mistura então ficou perfeita. 9 de abril, 21 horas no GRES, né? No GRES. Gente, Andréa Cavalheiro, não percam, tá? Interpretando Xadê. Obrigada a vocês por estarem aqui. Mais uma vez, já vamos pedir música, não pensa que tu te livrou de mim. Tá. Só deixa eu encerrar esse programa. Sim. Que o Bom de Mulher desse sábado fica por aqui. Tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Fique agora com o programa do meu amigo Fabiano Brasil, Band Entrevista. E segunda-feira também a gente se ouve, se vê lá no Manhã Bandeirantes, tá bom? Beijo pra vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá. Your love is king, growling in my heart. Your love is king, never need to part. Your kisses ring, round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very part of me. I'm crying out for more. Your love is king, crowing in my heart. Your love is king, with the rule over my heart. Your kisses ring, round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing. I'm crying out for more.